Estende a sua mão para cá, querido. A doutora Lucileia tem nos ajudado lá na Casa da Família, tem sido uma bênção. Todas as pessoas que nós encaminhamos sempre nos dão um bom feedback. E eu tenho certeza que Deus vai falar algo conosco hoje através da vida dela. Amém? Deus, nós te agradecemos por essa noite. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui. É o melhor lugar para se estar, é na tua presença, na tua casa. E nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Bendito seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos pela vida da doutora Lucileia. Nós queremos colocá-la diante do Senhor, que não haja nenhuma resistência e nenhum impedimento para que o Senhor fale através da vida dela. Nós abrimos o nosso coração e te pedimos humildemente, fala conosco, Deus. Nós queremos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra. Nós te agradecemos, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Toda vez que a gente sobe é assim mesmo. Isso é temor ao Senhor, a unção deste lugar. Amém? Glória a Deus. Amém. Bem, pastor Daniel pediu que eu falasse a respeito de como Deus cura a família. Talvez porque eu trabalho com cura, nós estamos na Clínica Jardim de Deus há muitos anos e o meu ministério é especificamente de cura, e Deus tem me levado a muitos e muitos lugares para falar de cura. E hoje nós vamos falar sobre isso. Amém? Antes, claro que eu tenho que fazer uma divulgação, né? Claro, não posso deixar de fazer. Eu trouxe alguns DVDs para que vocês adquiram. Eu vou falar um pouquinho só, mas perdão é um dos DVDs que eu mais gosto, porque sem perdão não existe cura. E nós temos que perdoar diariamente, e muitos de nós não conseguem. Às vezes a pessoa está aqui e quem precisa muito de ouvir essa mensagem não está, você leva para a pessoa adquirir. Amém? Ansiedade. Esse daqui saiu fresquinho, tem pouco tempo que eu fiz. Deus tem me levado como psicóloga a trabalhar com ansiedade e depressão. Então, esse DVD, Ansiedade, trata dos transtornos de ansiedade, daquela ansiedade que é normal, porque todos nós temos. Então, para você entender quando é que você está saindo do normal e ter que se tratar. Cura da alma trata a respeito dos problemas psicossomáticos, dos problemas da alma em geral. E autoestima é a respeito da sua autoimagem, como você se vê. Tá certo? Amém. Eu gostaria que, se possível, passasse para mim os versículos, que eu vou falar bastante versículo. Amém? Vamos começar com Gênesis 12, de 1 a 3. Nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor, essa é a tua palavra. Nós clamamos a ti, Senhor, que o teu Espírito Santo se faça presente aqui neste lugar. Senhor, que esse altar se transforme no hospital,
no hospital da alma, da família, em que o Espírito Santo possa, com o seu mover, restaurar as famílias. Jesus, que haja cura neste lugar, nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, quando o Senhor falou para Abraão, na verdade, ele ainda não se chamava Abraão, ele o chamou para abençoá-lo. Mas ele disse que através da vida dele, ele abençoaria não só a ele, mas também todas as famílias. Em especial a família dele, mas através dele, todas as famílias da terra. A Bíblia diz que quando o Senhor nos abençoa, Ele também abençoa as nossas famílias. Por isso é muito importante nós sabermos o que é que nós estamos fazendo com a nossa família. O que é que nós temos feito com as nossas famílias? A família é aquele ambiente que nós precisamos de ter amor, acolhimento, aconchego. As crianças que nascem no lar onde elas se sentem seguras, dificilmente elas procuram um psicólogo. Porque esse ambiente, ele traz como se fosse um refúgio. E foi para isso que o Senhor nos criou. Para que o nosso lar fosse um refúgio de amor, um refúgio onde as pessoas podem amadurecer com segurança. E, infelizmente, não é isso que tem acontecido. As nossas famílias têm tido muitos problemas. Muitos problemas. O alicerce da sociedade, nós sabemos que são as famílias. Ontem, na igreja, quem estava aqui, viu o pastor falar sobre aquele absurdo que aconteceu. Todos aqui tomaram conhecimento daquela parada gay. E nós temos visto nos noticiários o quanto tem se lutado para que se acabe a instituição chamada família. O que eu vim fazer aqui hoje é clamar ao Senhor junto com vocês, para que nós nos levantemos como um exército para lutar pelas nossas famílias. Nós precisamos lutar pelas nossas famílias. E o Senhor tem nos chamado. Eu tenho ouvido muitas mensagens sobre isso. A igreja Getsemane é um desses lugares onde se luta pela família. Aqui temos muitos cursos, Os pastores estão se preparando cada dia mais para acolher e ajudar as famílias. Se você estiver passando por qualquer dificuldade, saiba que aqui na Getsemane tem pessoas para ouvir você e ajudar você. Às vezes nós achamos que as nossas famílias são as únicas que têm problemas. Na verdade, não é bem assim. Antigamente, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que tivemos famílias que tiveram problemas que às vezes é bem maior que o nosso. Por exemplo, a família do José. Nós conhecemos a história do José. Eu não conheço, sinceramente, uma família com mais problemas do que aquela. Mas o José superou tudo isso e nós vamos fazer a mesma coisa. Amém? Pois é. Os planos do Senhor são perfeitos. Nós temos que realmente saber qual que é o propósito de Deus para as nossas famílias. Qual que é o propósito de Deus para a sua família? Será que você tem cumprido o propósito de Deus para a sua família? Eu creio que o propósito de Deus para as nossas famílias é que a nossa família se torne um lugar onde haja manifestação da glória de Deus.
Porque quando isso acontece, nós estamos cumprindo o propósito de Deus. O propósito pelo qual nós somos criados. Quando a gente consegue chegar nesse lugar, nós podemos ser usados, porque a família não é só abençoada, ela é abençoadora. Deus usa a nossa vida para abençoar outras. Quantas vezes pessoas se convertem ao Senhor pelo testemunho que você dá na sua família? E o oposto também acontece. Quantas pessoas não querem nem saber do nosso Deus por causa do seu comportamento na sua casa? Quantas vezes nós já ouvimos falar de mulheres que já chegaram aqui, nós já ouvimos essa conversa, pastor Jorge contando, olha, eu vou armar uma barraca e vou ficar por aqui mesmo, porque aqui dentro o meu marido é um, lá em casa ele é outra pessoa. Como você tem sido na sua casa? Será que a sua casa tem sido um refúgio? Um lugar onde você pode dar e receber amor? Tem sido assim? Porque se não tem sido, você não está cumprindo o propósito de Deus para a sua família. Bem, conectar-se com Deus é um dos propósitos. Nós aprendemos na nossa casa quem é Deus. Tem muita criança que, quando adulto, não quer saber de Deus porque conheceu um pai que não é aquele pai que deveria ser. A paternidade é uma das formas que você tem de levar o seu filho ao Senhor. A imagem que um filho tem de um pai, ela importa muito. Vai ser a imagem que o filho terá do Deus. Será que a imagem que você tem passado, pai, para o seu filho, é de um Deus de amor, um Deus que nos dá segurança, ou aquele Deus carrasco? Qual é a imagem que você tem transmitido para o seu filho? Porque dependendo dessa imagem, ele pode ou não querer ter esse papai. Eu tive a bênção, não vou dizer nem a sorte, de nascer num lar evangélico. Eu não conheci aquilo que a maioria das moças da minha idade conheceu, toda a vida eu fui. E o meu pai em especial. Eu trato Deus de paizinho, porque o meu pai é a pessoa mais carinhosa que eu já vi na minha vida. Ele está com 89 anos, até hoje a gente se beija. Então a imagem que eu tenho de Deus é a melhor que se pode ter. Os meus pais me levaram ao Senhor. Desde criança eu sempre fazia o culto. Nós chamávamos de culto doméstico, eu não sei como se chama agora. Mas isso nos fez, todos nós da minha casa, nos prostrarmos ao Senhor. Então a imagem que nós temos de Deus é essa. Aquele que acolhe, protege e cuida. Qual é o cuidado que você tem tido na sua casa? Qual a imagem que você tem transmitido na sua casa? E da sua casa para as pessoas? O que as pessoas veem em vocês? Na sua família? Bem, quando não se cumpre isso, quando se existe abandono, rejeição, onde numa casa se existe tristezas, molestações, abusos,
Sejam eles abusos de todas as espécies, não só sexuais, mas às vezes até abusos espirituais. Tem pessoas que não se preocupam em tratar bem a família, preocupa mais em tratar bem quem está de fora do que da família. Com isso, as pessoas estão muito machucadas. Nós temos a clínica aqui na igreja, a Clínica Jardim de Deus, justamente para curar dessas feridas. São essas feridas que fazem com que as famílias se desestruturem. O alicerce das nossas famílias está ruindo. O que podemos fazer para que haja cura para as nossas famílias? Bem, eu enumerei aqui todo um caminho a ser percorrido. Bem, Êxodo 15, 26. Diz o seguinte: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dele, aqui está o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Até aí está bom. Quando a gente ouve a voz do Senhor e está na presença do Senhor, Ele nos cura. Amém? E como ser curado? Segunda Crônica 7:14. Diz o seguinte. Esse nós sabemos de cor, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E consagrei esta casa para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Aqui está o caminho da cura. Se o meu povo, se nós aqui, que estamos aqui agora, nos primeiramente humilharmos. A humilhação é o primeiro passo para a cura das nossas vidas e, consequentemente, para as nossas famílias. Porque quando a gente se humilha, nós estamos reconhecendo os nossos erros. É preciso cair do salto, para você reconhecer que você foi estúpido, que você gritou dentro da sua casa, que você deixou de fazer o que você deveria. É muito difícil reconhecer os nossos próprios erros. Normalmente, o que nós fazemos é apontar o erro do outro. E isso se chama orgulho. Enquanto nós não nos humilharmos e reconhecermos o nosso erro, nós não seremos curados. A nossa família não será restaurada. Você errou com a sua esposa, marido? Reconheça. Humilhe-se diante de Deus e da pessoa com quem você errou. Só existe uma real cura quando você faz isso. Depois que você se humilha e reconhece o seu erro, você deve confessar o seu pecado. Eu trouxe aqui que em Salmos 39, 2 e 3 diz o seguinte: emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Tem muita gente que tem adoecido porque tem emudecido a sua dor.
Quando a gente guarda uma mágoa por muito tempo, ela se torna uma raiz de amargura. Quem aqui já passou por problemas muito difíceis, sabe do que é que eu estou falando. A amargura, ela adoece. Ela adoece até os ossos. Quando eu vou tratar lá no meu consultório, que eu vou fazer uma anamnese, eu vou perceber que a maioria dos problemas que as pessoas que me procuram, tais quais depressão, ansiedade, são pessoas que estão guardando, têm feridas escondidas há muito tempo. Eu sou terapeuta de casais, é essa a minha especialização. Quando os casais vão me procurar, eu quero saber o que está acontecendo, eu vou perguntar, por que é que vocês estão querendo se separar? Vocês não vão acreditar que eles vão me falar coisas que aconteceram há mais de 20 anos atrás, às vezes. Não guarde mágoa. Às vezes aconteceram algumas coisas que você não quer falar com a sua esposa ou com o seu marido. Existem pessoas aqui, tem pastores que são responsáveis, são pessoas que você pode confiar. Chega para essas pessoas e conta o que está acontecendo com você. Eu fui tratar de uma família, um casal, eles estavam se separando. E eu fui procurar saber por quê. Essa moça, na época ela tinha quase 40 anos, já estava casada há quase 20 anos. E o problema dela é que ela não conseguia ter relacionamento sexual com o marido. Então, depois de algum tempo de conversa, eu fui descobrir que ela tinha sido molestada pelo próprio pai. Não espantem, porque isso está acontecendo demais. Tomem cuidado com as filhas de vocês, porque a maior parte acontece dentro da família. Muito cuidado com as crianças de vocês. Então, essa moça foi molestada dos 9 aos 12 anos. Então, a imagem que ela tinha de pai era a pior possível. Ela não conseguia nem ter uma imagem de Deus como pai. E a imagem que ela tinha da mãe, ela tinha ódio da mãe. Porque ela acreditava que a mãe sabia do que estava acontecendo e não fazia nada para protegê-la. Imaginem a cabecinha dessa moça. Ela desenvolveu vários tipos de transtornos psiquiátricos. Dentre eles, toque e esquizofrenia. Comecei a tratar dessa moça e já trabalhava com cura na época. Então, ela foi desabafando, colocando para fora. Ela nunca tinha contado para ninguém o que tinha acontecido. Nunca. Imagine guardar um segredo desse por toda uma vida. Imagina quanta amargura tinha nesse coração. Ela vivia adoecida. O primeiro passo, quando eu fui tratar com ela, é falar sobre o perdão de Deus. Enquanto ela não perdoasse esse pai e essa mãe, ela nunca teria uma vida normal. Então, o próximo passo é o perdão. Eu não sei o que já aconteceu na sua vida. Aqui dentro tem pessoas que também já foram molestadas, já foram agredidas, algumas já foram ridicularizadas. Tem muito pai, tem muita mãe, tem muito familiar que não tem medidas nas palavras, ridicularizam os filhos, humilham os filhos. Esses filhos com certeza vão ter problemas muito sérios. A nossa autoestima depende de como a nossa família nos vê. Dificilmente uma criança que é ridicularizada, inferiorizada,
Quantas vezes você fala, não, você não é tão inteligente quanto o seu irmão, você não faz as mesmas coisas do seu irmão, o seu irmão é melhor, aquele da rua. Essa criança só vai ter essa autoimagem. Nós, psicólogos, sabemos que a forma como você se vê é a forma como você vai ver o outro e a forma como o outro vai te ver. O que é que você transmite para as pessoas? Como está a sua autoimagem? Eu não sei quais são as memórias que você tem. Eu não sei o que é que você tem guardado. Mas eu creio num Deus que cura todas as memórias. Esse é o Deus que eu sirvo. E Ele está aqui neste lugar. E eu tenho certeza que a partir do momento que nós estivermos na presença do Senhor, e nós estamos na presença do Senhor, Ele pode fazer grandes milagres. É como se fosse um bálsamo. Eu já experimentei isso. Eu já passei por situações terríveis na minha vida. Eu não tenho nem tempo para contar para vocês. Mas eu tenho certeza que hoje eu sou uma mulher curada. Completamente curada. E foi pelo meu Senhor. Amém? Nós temos que liberar as pessoas que nos ferem. E isso tem que ser diariamente. A maioria das separações que estão ocorrendo são por falta de perdão. Eu não sei, todos os dias acontece alguma coisa, não sei o que aconteceu com você, mas hoje mesmo você tem um motivo para perdoar alguém. Às vezes o seu marido não percebeu aquilo que você queria que ele percebesse, ele não te elogiou. Ou ele não foi tão amável quanto deveria, ou ele não fez as coisas que você esperava dele. Mas perdoe. Liberar perdão é você fazer alguma coisa por você mesmo. Mas aí você diz, ele não merece, o que ele fez comigo não tem perdão, ele me traiu, ele me humilhou, tantas coisas assim. Mas não perdoar é tomar veneno diariamente, achando que é o outro que vai morrer. Quem vai morrer é você. Nós já sabemos que a maioria das doenças são psicossomáticas. E a maioria é por falta de perdão. Você vai guardando as mágoas dentro de você, isso vai remoendo aqui dentro. Você só vai adoecer. Quando a gente vai conversar com alguém que está sofrendo de depressão, pode ouvir a história da pessoa. Tem muita mágoa guardada. São feridas escondidas. O que a sua família tem guardado? Às vezes o problema que está na sua família não é exatamente entre você e seu marido, mas são coisas do passado. Tipo esse que eu estava contando para vocês agora da minha paciente. O que aconteceu com ela lá no passado estava influenciando no casamento dela. Então, se vocês querem saber o resultado, depois que ela se tratou, os dois são felizes e tiveram até mais uma filha. Glória a Deus, porque ela veio e reconheceu que o problema estava nela. Às vezes nós não temos capacidade de reconhecer que o problema está em nós. Depois que nós vamos conseguir perdoar, nós vamos restaurar, nós temos que entender que quem vai vingar? A nossa vingança vem do Senhor. A Bíblia diz que nada fica impune. Romanos 12, 17 diz o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal, procurai as coisas dignas perante os homens. Complementa. E se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados,
Mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus estava presente quando você foi machucada, quando você foi desrespeitado, homem. Deus sabe de todas as coisas. Deus vê cada lágrima que nós estamos rolando no nosso rosto. O Senhor, Ele guarda as nossas lágrimas. A Bíblia fala sobre isso. O Senhor estava do seu lado. E o Senhor sabe o que Ele vai fazer, mas no tempo dEle. O que nós vamos fazer é dar a Deus a oportunidade de nos vingar. A Bíblia diz que é dEle a vingança. E quando você guarda o rancor, você está chamando para você a responsabilidade da vingança. E a pessoa que vai ser prejudicada vai ser você mesmo. Quantas famílias poderiam estar unidas ainda hoje, se houvesse perdão, se houvesse um reconhecimento do pecado? Aqui tem algumas pessoas que já se casaram mais de uma vez, eu tenho certeza. E quando elas vão pensar, elas lembram: por que é que eu não consertei? E às vezes, quando chega aqui, no próximo casamento, passa para a mesma coisa. Então, conserte o que você tem hoje. Porque se você foi trocar de marido ou de esposa, o problema vai continuar. Não existe casamento perfeito. Eu li isso outro dia e gostei da frase. Existem pessoas que conseguem aceitar as imperfeições do outro. Eu vou repetir. Não existe casamento perfeito. Existem pessoas que conseguem conviver e aceitar as imperfeições do outro. Esse é o casamento perfeito. Você tem que aceitar o seu cônjuge como ele é. Não adianta você achar que você vai mudar a pessoa que você está casada. Não. Ninguém muda ninguém. Se a própria pessoa quiser modificar as atitudes, ela consegue, mas você não vai modificar. Mas você pode aceitar. E se nós conseguirmos ter isso daqui, a nossa Bíblia como manual de vida, não tem casamento que vá cair. Aqui tem tudo que nós precisamos, tudo! Quando Deus nos criou, Ele nos criou com um manual. Então, tudo que você for fazer, tem aqui como manual de vida. Temos realmente buscado ao Senhor tanto quanto deveríamos? A sua família tem se rendido aos pés do Senhor quanto deveria? Talvez não. Depois do perdão, nós temos o próximo passo. Converter dos maus caminhos. No versículo diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença, se converter dos seus maus caminhos. São algumas condições para que nós sejamos curados. Converter dos maus caminhos é você estar indo para um caminho, você percebe que aquele caminho não vai te levar a lugar nenhum. Você muda de atitude. Mude de atitude. Mude, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Depois vem a próxima, que é a renovação da mente. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer saber qual que é a vontade de Deus, a perfeita e boa na sua família? Você tem que renovar a sua mente.
Renovar a mente é você se reprogramar. Se você estava programado para ter um casamento falido, para ser uma pessoa depressiva, tem muita gente que acha que ela está programada para ter esse final que ela tem. Tem muita gente aqui que já se casou falando, se não der certo eu vou separar. Você está programando a sua mente para isso. E a Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente. Aquele que gritava, não grite mais. Aquele que falava mal, não fale mais. Mulher, você que desrespeita o seu marido, não desrespeite mais. Uma das coisas que o homem mais reclama no meu consultório, quando vai um casal, é que eu não tenho o respeito da minha mulher. Às vezes você quer que o marido te ame, como Jesus manda, mas você não respeita o seu marido. É ele que você tem, é esse homem que você tem que respeitar. Ele tem que ser o seu ídolo. É tão gostoso ver uma esposa que fica assim olhando. Ai, meu marido. Eu conheço gente que ainda é assim. Respeita o seu marido. Então, depois da renovação da mente, nós temos que pensar o seguinte. Fala, Deus. Jó 11:13. Vai fechar com chave de ouro. Amém? Se tu preparares o teu coração, estenderes as mãos para ele, se há iniquidade na tua alma, lança para longe de ti. Não deixes a perversidade habitar na sua casa, na sua família. Então, levantarás o teu rosto sem mácula, estarás firmes e não temerás. Pois tu te esquecerás da tua miséria, apenas te lembrarás dela como das águas que já passaram. E a tua vida será mais clara do que o meio-dia. A escuridão dela será como a alva. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás ao redor de ti e repousarás seguro. Deitar-te-ás e ninguém te amedrontará. Muitos procurarão obter o teu favor. Essa é a família que nós estamos buscando. Deixa para trás. São águas passadas. Tem muita gente atormentado pelas coisas que aconteceram lá atrás. Deixa para trás. Já passou, são águas passadas. O Senhor está prometendo que se nós mudarmos de direção, Ele vai transformar as águas que se passaram. Vai transformar a nossa vida. Quando Ele fala que nós não vamos mais ter medo, sabe essa insegurança que você tem? Você não terá mais. Deixa aquilo que passou para trás. Para de todo dia jogar na cara do outro. Você fez isso, você fez aquilo. São águas que passaram. São águas que passaram. Você não vai ganhar nada em ficar voltando o passado o tempo todo. Isso não vai te ajudar em nada. Nós temos que olhar para frente, olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar para frente. Deus não nos fez para ficar olhados para trás. O que passou, passou. Deixa Deus fazer alguma coisa diferente. Seja um agente transformador na sua família. Às vezes você fica esperando que o outro comece uma revolução. Comece você isso. Não fique esperando o outro te tratar com carinho, te tratar bem. Começa você. Comece você. Às vezes você quer que o outro faça isso, aquilo por você. Por que você não começa a fazer pelo outro? Quando a gente recebe carinho, recebe amor, a tendência é dar.
Nós temos visto as famílias se ruinarem. Estão se ruindo a todo momento. E eu gostaria de propor a todas as famílias que estão aqui, que nós nos levantemos como instrumento nas mãos do Senhor, para começarmos uma revolução das famílias. Nós temos que fazer alguma coisa. Gente, são mais de 50% dos casais estão se divorciando. E o que é que nós temos feito para mudar essa situação? Você que está sentadinho aí, eu que estou aqui, podemos fazer alguma coisa, a começar pela nossa família. Nós vamos entregar as nossas famílias no altar do Senhor. Hoje nós vamos pedir perdão ao Senhor e à pessoa que está conosco, pelo que nós temos feito. Porque o primeiro passo é nos humilharmos e reconhecermos os nossos erros. Senhor, a tua palavra diz que nós, se nós nos humilhássemos e orássemos e nos convertêssemos dos nossos maus caminhos, o Senhor ouviria dos céus. Então, em nome de Jesus, nós estamos clamando a Ti. Ouve a nossa súplica e tem misericórdia de nós. O teu povo está clamando pela tua misericórdia. Senhor, aqui tem pessoas que foram ofendidas, traídas, abandonadas. Muitas, Senhor, sofreram muitos tipos de agressão. Mas o Senhor diz que dos nossos pecados o Senhor não se lembraria mais. Então, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor venha, através do Espírito Santo, nos ensinar, Senhor, que nós possamos liberar perdão para essas pessoas que nos prejudicaram. Deus, só o Espírito Santo que pode fazer isso. Então agora, em nome de Jesus, nós depositamos na cruz, Senhor, todas essas memórias feridas, tudo aquilo que nos aconteceu, Senhor, que tem nos magoado, que tem nos ferido, nós depositamos agora na cruz de Cristo. Venha, Espírito Santo, como um bálsamo. Arranca, Senhor, arranca da nossa alma, do nosso coração, todas essas feridas. Vem renovar a nossa mente, Senhor. Vem fazer com que nós não nos sintamos mais, Jesus, como nós éramos. Que nós possamos ser como o Senhor nos vê. Eu quero ser como o Senhor me vê. E o Senhor me vê como uma pessoa vitoriosa. O Senhor nos vê como uma pessoa mais do que vencedora. Em Cristo somos mais do que vencedores. Senhor, que essas famílias que aqui estão, ó Deus, elas possam se levantar aqui como gigantes, com a família totalmente restaurada, e que o Senhor possa usá-los como abençoadores. Nós ministramos uma unção nova. Amém, meu Deus, Pai. nós ministramos uma unção de renovação de mente. Que esses casamentos que aqui estão, essas famílias que aqui estão, possam ser restauradas pelo poder que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.